Se este vídeo chegou até você, não desconsidere. Sua vida está pronta para mudar. Napoleon Hill. Algumas mensagens não chegam, elas chamam. Você não clicou neste vídeo por acaso. Existem momentos em que a vida parece interromper sua rotina apenas para te entregar um chamado. Uma palavra, uma frase, uma verdade que você nem sabia que precisava ouvir, mas que chega como uma chave abrindo um espaço dentro de você. Quando você sente que já tentou de tudo e mesmo assim algo continua desalinhado, esse é o sinal. Não de que você falhou, mas de que chegou o momento de entender que a próxima fase da sua vida não depende do que você ainda precisa conquistar, mas do que você finalmente precisa despertar. Essa mensagem não é um conteúdo qualquer. Ela é um espelho, e você vai se ver nele. Vai perceber que aquilo que mais te frustra hoje não é o mundo ao seu redor, mas a distância entre quem você é e quem você já deveria estar se tornando. Porque por trás da sensação de estagnação existe um convite não atendido, um chamado interno que foi ignorado por tempo demais. Napoleon Hill dizia que grandes mudanças são precedidas por grandes silêncios. Antes de toda virada, há um momento de inquietação. E se você sente isso agora, é porque a sua vida já começou a mudar. Por dentro. Aqui você não vai ouvir promessas mágicas, mas vai descobrir por que você está sendo reposicionado. E mais do que isso, vai entender por que não pode mais continuar sendo quem você está sendo. Se quiser viver o que Deus já preparou para o seu próximo nível, fique até o final. Cada parte dessa jornada foi pensada para despertar a sua consciência, ativar sua identidade real e alinhar você com o que o céu já liberou. Porque o que você vai ouvir aqui não é uma sugestão, é uma convocação. Algumas mensagens não chegam, elas chamam. Você já parou para pensar quantas vezes algo chegou até você, uma conversa, uma frase, um vídeo, e parecia insignificante, mas depois virou um divisor de águas? Existem mensagens que não foram feitas para serem apenas ouvidas. Elas foram feitas para ativar algo adormecido dentro de você. E geralmente, quando elas chegam, não é porque você estava buscando, é porque você estava pronto. Muita gente encara sinais como coincidências, mas na realidade espiritual, coincidência é só o nome que damos para o que ainda não entendemos com maturidade. Quando algo te impacta sem você esperar, quando uma palavra entra como flecha em meio à confusão mental, isso não é acaso, é uma convocação. Essa é a diferença entre conteúdo e chamado. Um conteúdo te informa, um chamado te transforma. O conteúdo você pode ignorar, o chamado não, porque ele tem o poder de interromper ciclos, confrontar padrões, reordenar rotas. E se você chegou até aqui, ou melhor, se essa mensagem chegou até você, não é porque alguém compartilhou ou o algoritmo sugeriu. É porque chegou o tempo. E quando o tempo chega, ou você responde, ou a vida começa a pesar do lado errado. Deus não envia lembretes para sempre, Ele envia oportunidades. E quando elas batem à porta, vêm carregadas de uma urgência silenciosa. Não é uma pressão, é uma direção. E quem ouve, avança. Quem ignora, repete. Você está ouvindo isso porque há algo no seu interior que já sabe que não dá mais para continuar como está. Não dá mais para viver abaixo do que Deus já escreveu. Não dá mais para viver uma versão reduzida do que você foi criado para ser. Esse vídeo é uma ruptura. E você tem apenas duas opções: continuar empurrando a vida como está, ou atender o chamado e ser conduzido ao realinhamento que muda tudo. Sua vida muda antes de você perceber. A maioria acredita que a vida muda quando algo acontece por fora. Uma nova oportunidade, uma promoção, um novo relacionamento, um sinal escancarado. Mas toda verdadeira transformação começa num lugar mais discreto,
no invisível, no campo das ideias, na semente de um incômodo que ainda nem tem nome. A transição não avisa que está começando, ela chega como inquietação, como aquela sensação de que algo precisa mudar, mesmo que nada esteja visivelmente errado. Parece um desconforto leve no começo, mas ele não passa. E aos poucos começa a parecer que tudo o que antes era aceitável se torna pesado, fora de lugar, incompatível com quem você está se tornando. E é aí que muitos se confundem. Pensam que estão desmotivados, que estão sem foco. Mas não. Eles estão em transição. E a transição é sutil. Primeiro, ela esgota o que você era. Depois, provoca uma crise silenciosa entre o velho que insiste em ficar e o novo que está batendo a porta. Esse é o momento mais decisivo da mudança, porque você ainda não tem provas de que o novo vai funcionar, mas já não consegue mais se encaixar no antigo. E é nesse vácuo que a fé precisa nascer. A fé não é só acreditar que Deus vai agir, é decidir caminhar, mesmo sem mapa, porque você sabe que não dá mais para permanecer onde está. Napoleon Hill dizia que o ponto de virada acontece quando a mente se recusa a continuar aceitando limitações. E é exatamente isso. Sua vida muda antes de você perceber. Antes que tudo se ajeite por fora, Deus bagunça por dentro o que estava acomodado. A maioria não cresce porque espera que tudo esteja claro para começar. Mas crescimento verdadeiro é reconhecer que a vida está se movendo, mesmo quando nada ainda se moveu. É quando você aceita que o desconforto é um sinal, não uma punição. Você está ouvindo isso porque já começou a mudar. O que falta agora não é sinal, é resposta. Você está num limite que não pode carregar para o próximo nível. Existe um ponto da jornada em que a alma começa a se tornar pesada demais para continuar com o que carrega. Emoções antigas, formas de pensar herdadas, padrões repetitivos, tudo isso passa a ser um limite interno que não acompanha mais a expansão que está por vir. Você pode até estar buscando uma nova fase, orando por um novo tempo, trabalhando para viver algo maior. Mas há uma barreira invisível dentro de você que segura. E essa barreira não é o ambiente, nem as pessoas, nem as circunstâncias. É o que ainda vive dentro de você, que foi útil até aqui, mas que agora se tornou obsoleto. Toda pessoa que cresce espiritualmente, emocionalmente ou mentalmente passa por esse ponto. É o limiar onde você sente que não consegue mais permanecer igual, mas também não sabe exatamente como se tornar novo. É uma crise de identidade silenciosa, e ela sempre antecede um avanço real. Napoleon Hill falava sobre o poder de romper com a personalidade antiga para que a nova pudesse florescer. Essa é a ideia. O que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. Não porque está errado, mas porque já cumpriu seu papel. O crescimento não é um elogio ao passado, é um chamado para o futuro. Você sente que algo está diferente, mas não sabe explicar. Sente que não se encaixa mais nas conversas, nos ambientes, nas decisões antigas. Isso é um sinal, um aviso interno de que a sua atual versão chegou ao seu teto. E tudo que está além desse teto exige uma nova configuração. De mente, de fé, de coragem, de identidade. O erro de muitos é tentar carregar para o novo tempo o peso do velho ciclo. Leva-se a mesma ansiedade, a mesma pressa, os mesmos medos, os mesmos pensamentos e espera-se um resultado diferente. Mas não há como avançar em direção a algo novo operando com as regras antigas. A vida muda quando você reconhece que chegou num limite e decide que esse limite não será o seu fim, mas o início de uma nova versão de si mesmo. Se algo já está te despertando até aqui, escreva nos comentários: estou pronto para mudar de verdade. Isso vai fortalecer seu posicionamento e te conectar com pessoas que também estão vivendo essa transição. O que você adia te atrasar.
Toda vez que você sente um desconforto interior, uma agitação inexplicável, uma necessidade de mudança que não te deixa em paz, é sinal de que o tempo da sua transformação chegou. E quando Deus envia um sinal, Ele não está pedindo opinião, está oferecendo uma oportunidade. Mas o que você faz com esse chamado define o rumo dos seus próximos anos. Muitas pessoas estão atrasadas na vida não por falta de talento, fé ou esforço, mas por adiarem decisões que já estavam maduras dentro delas. Elas sentem o incômodo, percebem os sinais, até oram por confirmação, mas continuam postergando. Acreditam que mais um tempo vai facilitar as coisas, quando na verdade é o tempo que está cobrando uma resposta. Existe um tipo de atraso que não é de Deus, nem do diabo, nem das circunstâncias. É do medo que paralisa, da mente que racionaliza demais, do coração que hesita por causa das feridas. E quanto mais você hesita, mais pesado o ambiente se torna, como se algo estivesse sendo drenado todos os dias. A energia, a clareza, a direção. Napoleon Hill já dizia que a indecisão é um dos maiores inimigos da prosperidade. E à luz da fé, podemos ir além. A indecisão não apenas paralisa resultados, ela adoece a alma. Porque viver sabendo que deveria ter se movido e não se moveu, cria uma prisão emocional invisível, um tipo de culpa disfarçada de prudência. A procrastinação espiritual é uma das formas mais perigosas de estagnação, porque ela não é preguiça, é desobediência disfarçada de cautela. É quando Deus já falou, o tempo já sinalizou, a vida já confirmou. Mas você continua esperando por um empurrão que não virá, porque fé não depende de empurrão, mas de decisão. O tempo de Deus é sensível, não porque Ele muda, mas porque você muda. E há janelas que, se não forem atravessadas, se fecham, não para sempre, mas por um ciclo inteiro. E perder um ciclo pode significar anos de reconstrução interior para voltar ao ponto de onde você deveria ter avançado. O seu chamado para a mudança está ecoando agora. E ignorá-lo é permitir que as circunstâncias decidam por você aquilo que já foi entregue para sua escolha. Sua expansão está esperando sua resposta. Existe um momento na vida em que as oportunidades não estão mais bloqueadas. Elas já estão posicionadas. O que falta não é a bênção, é o alinhamento. Você não está mais esperando que Deus te libere algo. Ele está esperando que você corresponda ao que já foi liberado. Esse é o ponto em que muita gente trava, porque acreditou por muito tempo que propósito era algo que aconteceria de forma mágica, automática, empurrada pela fé ou pela necessidade. Mas não é assim que a vida funciona. Não é assim que o reino se manifesta. No reino, nada se movimenta sem correspondência. Deus chama, mas é você quem responde. O céu apresenta um novo nível, mas é você quem pisa. A expansão já está no lugar, esperando alguém que tenha coragem de alinhar pensamento, fé e ação com o chamado. Napoleon Hill falava que toda conquista começa com um definiteness of purpose, um senso claro de direção. Mas a verdade é que muitos até sabem o que querem, só que não alinham a vida com esse propósito. Querem viver algo novo, mantendo atitudes antigas. Querem colher frutos diferentes, plantando os mesmos hábitos. Querem crescer sem pagar o preço do reposicionamento. E essa é a raiz do atraso, o desalinhamento interno. Você ora para prosperar, mas mantém ciclos que empobrecem sua fé. Você sonha com mudança, mas continua nutrindo os mesmos medos. Você deseja expansão, mas ainda protege zonas de conforto. O resultado é um campo trancado, não por falta de promessa, mas por ausência de posicionamento. O mundo espiritual responde ao que você posiciona, não ao que você apenas deseja. A mente se reconfigura quando há concordância entre oração, intenção e comportamento.
E o tempo se abre quando a sua vida começa a declarar: eu estou pronto, eu escolho me alinhar. Neste exato momento, você não precisa entender tudo. Só precisa fazer uma escolha, parar de resistir e começar a responder. Porque o que você está pedindo já está diante de você. Falta apenas sua decisão de estar no lugar certo, por dentro, para que tudo comece a se alinhar por fora. A pessoa que Deus está chamando é maior que a pessoa que você está sendo. Existe uma tensão invisível entre quem você é hoje e quem você foi chamado para ser. E essa tensão aparece toda vez que você tenta viver algo novo, mantendo a identidade antiga. Você pode até sonhar com mudanças, mas se continuar se movendo a partir de um eu ultrapassado, vai sabotar cada porta que Deus abrir. Você já sentiu isso? Uma sensação de que está vivendo aquém do que poderia. Uma voz interna que sussurra que existe algo maior esperando por você, mas que não consegue se manifestar enquanto você insiste em carregar pesos, papéis e versões que não representam mais quem você realmente é. Napoleon Hill dizia que todo crescimento começa com um novo conceito de si mesmo, mas a verdade espiritual vai além. Deus não te chama com base na sua versão de agora, mas na versão que Ele já viu em você. A que governa, a que tem domínio próprio, a que rompe padrões, a que não negocia sua identidade por aceitação. O problema é que muitas vezes estamos tão acostumados a viver a partir de traumas, limitações, medos e vozes do passado que esquecemos como é operar como quem já venceu. E essa amnésia espiritual custa caro. Porque se você não reconhece quem você é em Deus, você vai continuar aceitando migalhas de um mundo que nunca entendeu seu valor. Essa é a verdade. Você não precisa se tornar essa nova pessoa. Ela já está aí dentro. Você só precisa deixá-la emergir. Parar de calar a consciência que te confronta. Parar de esconder a coragem que te empurra. Parar de negociar com o medo que te mantém pequeno. Quem você está sendo hoje talvez tenha aprendido a sobreviver. Mas quem Deus está chamando já nasceu para liderar, influenciar, expandir, transformar. Só que essa nova identidade não opera em ambientes onde a antiga ainda comanda. Você precisa tomar uma decisão. Dar permissão para essa versão maior assumir o volante da sua vida. Quando você faz isso, tudo muda. Porque sua linguagem muda, sua postura muda, suas decisões se alinham com o céu. E, finalmente, a vida começa a corresponder com portas que antes estavam trancadas. Porque elas não eram para quem você era. Elas estavam esperando por quem você está prestes a se tornar. A lei do reposicionamento. Deus te move primeiro por dentro, depois por fora. Toda transformação começa de forma invisível. Antes de Deus mudar qualquer coisa fora de você, oportunidades, relacionamentos, recursos ou cenários, Ele precisa ajustar o que está desorganizado dentro de você. E é exatamente por isso que muita gente acha que nada está acontecendo. Elas confundem silêncio com ausência, mas o céu trabalha primeiro no invisível, porque sabe que o externo só sustenta o que o interno sustenta. Quantas vezes você já se sentiu pronto para um novo tempo, mas nada parecia se mover? A resposta talvez esteja em algo que ainda não se alinhou internamente. Enquanto houver desordem na forma como você pensa, decide, sente ou interpreta a vida, qualquer bênção que chegar se tornará peso. O céu então espera, porque a bênção nunca é um fim. Ela é a confirmação de um novo tipo de consciência. Napoleon Hill afirmava que toda mudança começa pela mente. Mas quando aplicamos essa verdade à luz da fé, entendemos algo ainda mais profundo. Deus muda sua mentalidade para que você pare de viver em ciclos e comece a viver em alinhamento com a sua identidade e propósito.
porque não existe avanço verdadeiro se sua consciência continua presa ao passado. Deus não vai te entregar um futuro enquanto sua mente ainda negocia com prisões antigas. A maioria das pessoas quer colheitas novas com hábitos antigos. Quer portas abertas, mas carrega consigo as chaves erradas. Quer ir mais longe, mas se recusa a soltar o peso do que já não faz sentido. E Deus, sendo o Pai que é, não vai te levar a um ambiente que sua maturidade emocional e espiritual não conseguem sustentar. Ele prefere te formar primeiro para depois te entregar. Porque quando a estrutura interna está pronta, nenhuma bênção se perde, nenhuma porta se fecha por falta de preparo, nenhuma conquista te afasta dele. Reposicionamento é um processo. Primeiro Deus te convence, depois Ele te corrige. Primeiro Ele te inquieta, depois Ele te instrui. Primeiro Ele te chama, depois Ele te envia. O problema é que muitos querem a parte visível da mudança, o cenário novo, a promoção, o reconhecimento, sem passar pela reforma que dói, o confronto, a obediência, o silêncio, a espera. Mas é nesse lugar oculto que você se torna inabalável. Porque é lá que Deus tira o que não serve mais e constrói o que vai te sustentar no novo tempo. Essa é a lei do reino. Reposicionamento começa por dentro. É quando você muda sua forma de pensar, reage diferente, perdoa com mais rapidez, decide com mais coragem, ora com mais intencionalidade. E quando essa nova estrutura se torna firme dentro de você, a vida começa a responder. Portas começam a se abrir, conexões começam a surgir, direção começa a fazer sentido. Mas nada disso acontece sem que primeiro você diga sim ao reposicionamento que Deus está fazendo agora, na sua mente, nas suas emoções, no seu espírito. Acredite, você não está parado. Você está sendo alinhado, e quando esse processo terminar, você não será mais compatível com o lugar de onde veio, porque já estará posicionado para viver o que antes parecia distante demais para ser seu. Reconhecendo o momento. Porque este vídeo é a prova de que você está pronto. Alguns momentos não se repetem. E o maior erro que muitas pessoas cometem é tratar sinais divinos como se fossem coincidências. Mas existe uma linha invisível entre a estagnação e o despertar. E o que define se alguém cruza essa linha não é a força, nem o tempo, nem o talento. É a sensibilidade para reconhecer quando o céu falou de maneira diferente. Se este vídeo apareceu agora, nesse exato momento da sua vida, é porque você não está mais no mesmo ponto em que estava semanas atrás. Algo mudou dentro de você. Talvez você ainda não saiba nomear o que é. Talvez pareça só um desconforto, uma insatisfação silenciosa, uma inquietação que você não entende. Mas a verdade é que o Espírito de Deus já iniciou o movimento. E esse vídeo não veio para te motivar, veio para te ativar. Tudo o que chega com propósito carrega uma função espiritual. Ativar em você uma memória do que Deus já escreveu a seu respeito. E esse tipo de mensagem não entra pela mente. Ela entra pelo Espírito. Você sente que está ouvindo algo que já sabia, mas que tinha esquecido. Você sente que não é novidade, mas é convocação. Porque a verdadeira mudança nunca é algo que alguém te impõe. É algo que o céu revela e que, quando cai em terreno fértil, gera transformação real. É por isso que você não pode desconsiderar esse momento, não pode achar que está assistindo por acaso. O acaso é a desculpa que a mente usa quando tem medo de encarar a responsabilidade de uma escolha. Mas o Espírito reconhece o que veio do alto. E se algo dentro de você está sendo confrontado, mexido ou ativado enquanto escuta isso, é porque Deus decidiu te lembrar quem você é e te chamar para um novo nível de consciência. Napoleon Hill
Dizia que os maiores momentos da vida acontecem no invisível e só são percebidos por quem já desenvolveu um nível de percepção além da lógica comum. E é exatamente aqui que entra o ponto central. Você não precisa entender tudo para saber que esse é um momento decisivo. Você só precisa reconhecer que não é mais compatível com o lugar onde estava. Que o que antes te satisfazia, hoje te limita. Que o que antes era conforto, agora virou atraso. Esse vídeo não é o começo da mudança. Ele é a evidência de que a mudança já começou. E você foi chamado a cooperar com ela. Porque Deus nunca muda sua vida de fora para dentro. Ele começa agitando o espírito, desinstalando padrões mentais, ampliando sua visão, provocando sua zona de conforto. Depois, ele confirma no externo aquilo que você já decidiu internamente. E agora você está exatamente nesse ponto, entre o velho que não serve mais e o novo que ainda não chegou. O céu já se moveu. A pergunta agora é: você vai ignorar ou vai responder? Porque o que diferencia pessoas que mudam de vida daquelas que permanecem nos mesmos ciclos não é oportunidade, não é sorte, nem mesmo inteligência. É resposta. Quem responde, cresce. Quem hesita, paralisa. Quem reconhece o momento é reposicionado. Quem ignora o chamado, repete padrões. E você sabe, no fundo, que não foi por acaso que isso chegou até você agora. Você foi chamado, foi ativado. E está diante de uma escolha que só quem já despertou espiritualmente é capaz de fazer. Continuar como está ou seguir para o que Deus já preparou, mesmo que ainda pareça desconhecido. A decisão que destrava o destino. O próximo passo é simples, mas exige coragem. Toda jornada de transformação chega em um ponto de ruptura. Um momento em que você percebe que já não pode mais negociar com os seus antigos limites. Que continuar hesitando é o mesmo que escolher repetir. E que o futuro não depende mais de uma nova revelação, mas de uma nova decisão. O problema é que muita gente espera uma grande mudança para dar um pequeno passo, quando na verdade é o pequeno passo que libera uma grande mudança. É aqui que entra o que poucos entendem sobre o destino. Ele não é automático, ele é destravado. E a chave que abre essa nova fase da sua vida está na sua coragem de dizer: eu não volto mais para o que eu era. Talvez você tenha vivido anos tentando melhorar as circunstâncias, tentando consertar o externo sem confrontar o interno, tentando avançar sem abandonar os pesos. Mas chega uma hora em que Deus não permite mais que você permaneça pequeno, porque aquilo que Ele colocou dentro de você não cabe mais na estrutura antiga. E quando isso acontece, o desconforto aumenta, não como punição, mas como impulso. Você sente que já não pertence ao que tolerava. E a única coisa que te separa da vida que Deus tem é a decisão de parar de hesitar e começar a responder. Essa resposta é silenciosa, não depende de ninguém. Não exige perfeição, só exige integridade. É o momento em que você diz para si mesmo: eu não vou mais viver abaixo do que Deus sonhou para mim. E essa decisão simples, mas cheia de verdade, tem poder para redesenhar sua rota, atrair novos ambientes, mudar sua mentalidade e liberar o crescimento que estava bloqueado. Napoleon Hill ensinava que o destino se manifesta quando você alinha pensamento, fé e ação. E é exatamente isso que está diante de você agora. Pensamento. Você já entendeu que não dá mais para continuar igual. Fé. Você sabe que existe algo maior te chamando. Ação. Agora é hora de responder. E essa resposta pode começar agora. Não precisa ser grandiosa, precisa ser real. Pode ser um posicionamento interno, uma entrega no coração, uma oração sincera, um compromisso com o céu dizendo: eu recebo esse chamado e dou o meu próximo passo. Porque quando você responde, o céu se move. E talvez a maior prova de que sua vida está pronta para mudar
é o fato de que, mesmo com todas as distrações, medos e dúvidas, você chegou até aqui, você ouviu cada parte, foi tocado, foi mexido, foi ativado. Isso não acontece por acaso, agora é com você. Se essa mensagem falou profundamente com você, é porque seu próximo passo foi ativado. Deus não desperta quem Ele não pretende mover. Agora que você recebeu clareza, responda com coragem. Compartilhe este vídeo com alguém que também está prestes a viver uma virada e clique no link da descrição para baixar o nosso e-book gratuito, O Ponto da Virada. Faça parte dessa comunidade que está decidindo viver acima da média, com propósito, fé e mentalidade transformada.